Falei salmo? Perdão. Hino 138. Achei Um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ainda sentados, convido a Santa Amada Igreja a leitura do Salmo 1, como convocação a este culto. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 1. Fiquem em pé aqueles que puderem, tá bom? Os que não puderem podem manter-se assentados mesmo. Salmo 1. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está,
justo à beira de água está, que em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Os justos Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Quero convidar a Santa Amada Igreja a uma oração de invocação. E como sempre fazemos e aconselhamos, a exemplo de Cristo, que esvaziou-se de toda a sua glória para vir a este abismo, para nos resgatar, morrer por nós, esvazie-se também de tudo que habita sua mente e concentre-se apenas em prestar um culto fiel e verdadeiro ao nosso Deus. Convido então a Santa Amada Igreja a uma oração de invocação. Oremos. Pai Santo e Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Santíssimo, perfeito em todas as suas obras, que tens sobre os ombros o império sem igual, que governa céus e terra, Rei do universo, Deus Santo, Onipotente, Deus Todo-Poderoso, Deus Onisciente, Deus Onipresente, Deus que não há em ti, ó Deus, sombra alguma de variação ou mudança, e por isso podemos confiar no Senhor. Deus benigno, justo, reto, bom, Deus misericordioso, Senhor, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós consagramos esses momentos de culto, Deus, que desejamos prestar a Ti, Senhor. Para tanto, Deus, são necessárias algumas coisas, Pai. O nosso reconhecimento que somos falhos e pecadores, e, portanto, necessitamos, Deus, do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, pedimos perdão a Ti pelas nossas falhas e pecados e rogamos ao Senhor que envie Teu Santo Espírito, Senhor, que nos ensine e nos guie, Deus, em todos os atos deste culto, para prestarmos um culto que verdadeiramente louve, adore e honre ao Senhor. Também, ó Deus, que Seu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, para entendermos a Tua palavra já revelada, seja ela lida, pregada ou cantada, Deus, para a edificação do Teu povo. Pedimos a Ti, Deus, que nos instrua, Deus, segundo a Tua graça, pelo Teu favor e misericórdia, e que também, ó Deus, pelo Seu favor e misericórdia, receba a nossa resposta em louvores a Ti, ó Deus, pois queremos louvá-lo pelos Seus grandes feitos. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui em culto a Ti. E neste momento, Deus, nos unimos a todos aqueles que são fiéis e neste dia do Senhor o cultuam em espírito e em verdade. E neste momento, Pai, começaremos este culto, Deus, que somente ao Senhor é devido, pois aqui somente o Senhor será homenageado. Obrigado pela Tua graça, Deus, obrigado pela Tua paz, obrigado pela Tua direção e luz. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa Amada Igreja para
professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Os convido à leitura. O Evangelho de Mateus, capítulo 22. Leremos a partir do verso 37. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Leremos a partir do verso 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, nós temos visto um mal que aconteceu em meio a alguns segmentos cristãos de algumas décadas para cá, quando parte das igrejas romperam com a aliança de Deus e romperam com a lei de Deus, os 10 mandamentos. E um dos fundamentos que eles usam para romper com a lei de Deus é esta passagem, quando o Senhor Jesus responde a alguém que lhe pergunta quais são os maiores mandamentos. E Jesus, então, ele resume os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. E as pessoas, então, começaram a dizer que Jesus aboliu os mandamentos e criou 2 novos mandamentos para que fossem cumpridos, ou seja, amar a Deus e amar ao próximo. No entanto, as Escrituras, elas não só ordenam que nós tenhamos alguma prática, alguma conduta, mas ela também nos ensina como fazer essa prática e conduta. Ou seja, a palavra de Deus não nos impõe nada sem nos ensinar como fazer, sem nos dar o suporte como fazer. E esta atitude que aconteceu algumas décadas atrás, quando algum segmento cristão abandonou os 10 mandamentos, gerou uma série de problemas, e problemas graves. Porque ao abandonar o ensino bíblico de como devemos amar a Deus e de como devemos amar ao próximo, fluiu a imaginação humana. Então cada um começa a ter a sua própria interpretação de uma revelação que não está aqui para ser interpretativa, mas está aqui para ser obedecida, que é a revelação de Deus. Há apenas um Deus, há apenas um revelador e há apenas uma revelação. E essa revelação, ela não é colocada para que cada um tire conclusões pessoais, mas que nós entendamos e nos submetamos à revelação de Deus. Então, ao surgir muitos pensamentos, interpretações, até mesmo doutrinas fundamentadas na imaginação das pessoas, muitas pessoas começaram a transgredir a própria lei, achando que estão amando ao próximo, por exemplo. Tá? Então, muitas pessoas acolheram em suas casas pessoas que nós não sabemos a origem, a conduta. Nós devemos cuidar dos pobres, é claro, alimentá-los, vesti-los, agasalhá-los, visitá-los, né? Mas nós temos o dever de proteger a nossa família e até mesmo a nossa integridade pessoal. E muitas pessoas, então, querendo ser fiéis e de boa fé, acolheram pessoas, trouxeram para suas casas e até crimes aconteceram. Nós temos relatos aí de pessoas que pegaram indigentes da rua, trouxeram para casa e foram assassinados, né, dentro da sua própria casa, tá? Não é isso, a palavra de Deus ela não é uma armadilha, a palavra de Deus é rocha e segurança. E é por isso que nós a observamos em todo o seu contexto. Então, no próprio amar a Deus acima de todas as coisas, as pessoas começaram a divagar também como amar a Deus.
e começaram então a incluir no culto coisas que elas próprias gostavam, achando de boa fé, de boa mente muitas vezes, que aquilo também agradaria a Deus porque ela gosta daquilo. E deixaram de observar a própria lei de Deus que determina como deve ser o seu culto. Portanto, para que nós possamos entender o que significa amar a Deus e amar ao próximo, é necessário que nós aprendamos os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Porque é evidente que nós não amamos uma pessoa de fora como nós amamos um filho, uma esposa, ou a mãe, o marido. É evidente isso. E nem Cristo nos pediu isso. Mas nós devemos amar aquela pessoa no sentido de ter misericórdia, não fazer o mal para ele e atendê-lo nas suas necessidades. Então, a própria palavra de Deus nos ensina como amar a Deus e como amar o próximo. E antes de nós lermos esta lei de Deus que nos ensina como amar a Deus e como amar o próximo, veja aqui mesmo no próprio discurso, na própria resposta, né, que o Senhor Jesus dá àquele homem. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou seja, não de forma emocional, mas com o seu entendimento, racionalmente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, olhe só, dentro do próprio contexto. Os 10 mandamentos não foram abolidos, porque Jesus diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, sem o amor a Deus e sem o amor ao próximo, não faz sentido lei alguma. E a lei de Deus, então, escrita pelo próprio Deus e revelada no Antigo Testamento, nos ensina como amar a Deus. E eu quero convidar aqueles que puderem abrir suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Eis aqui como devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja aqui como amar a Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É assim que amamos a Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Note, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja como amamos a Deus, não tendo outro Deus diante dele, e não tornando Deus como igual a uma criatura criada na imaginação humana, através de uma imagem, de um desenho, de uma escultura ou de qualquer outra coisa. Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Ou seja, toda imagem que se faz de Cristo é mentira. Lá em Abacuque, capítulo 2, verso 8, diz que as imagens são professores de mentira e não há associação alguma entre o Deus da verdade e a mentira. Portanto, amamos a Deus, obedecendo o que ele diz concernente a ele. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há sobre o céu ou embaixo da terra. Não, capítulo 7, verso 7. Eis o 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, zelo com o nome de Deus, respeito com o nome de Deus. Evitar piadas, brincadeiras, expressões vãs que nós usamos muitas vezes no nosso país, usando o nome de Deus.
Note, amados irmãos, que nós amamos a Deus respeitando o seu nome, pois o nome de Deus representa a identidade do Deus que nós servimos. E este Deus, ele é majestoso, ele é juiz, ele é santo. Nós não podemos usar o nome de Deus de forma vã ou em meio a brincadeiras, em meio a piadas, né? Tá? Então, como amar a Deus? Não ter outro Deus diante dele. Somente ele é Deus. Não fazer imagens da divindade, porque nada pode ser comparado ao Deus santo e grande, não existe nada como ele. Não tomar o nome dele em vão, porque o nome dele é santíssimo, santíssimo, e merece todo o nosso respeito e toda a nossa honra. Nós devemos honrá-lo, tá? E também o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como amamos a Deus! Após 6 dias de atividades naturais, buscando nosso sustento, cuidado, reservarmos um dia para o culto. A igreja guarda sempre o dia da ressurreição de Cristo, que é o dia do Senhor, o domingo. Então, o culto, ele cumpre o 4º mandamento da lei de Deus, que é quando nós paramos, interrompemos a nossa semana para lembrarmos do nosso Criador e do nosso Salvador. Não fora o 4º mandamento, o homem teria a tendência de passar de segunda a segunda cuidando de si, como está essa geração agora, cuidando de si mesmo sem se lembrar de Deus. No entanto, a igreja chegou no século 21, com as pessoas parando, interrompendo sua semana aos domingos, indo cultuar a Deus no dia do Senhor. Eis aqui como Deus ensina, amar o que Cristo disse do 1º mandamento. Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua intenção, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, tá? Não tendo outro Deus diante dele, não fazendo imagens dele, porque isso desonra e ofende a Deus. Porque toda imagem que se faz à divindade é mentira. Quem viu Cristo, viu a imagem perfeita de Deus. As outras gerações não viram. Então, nós cremos pela fé. A nossa fé é uma fé invisível. Não tomar o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é a identidade de Deus. Se professamos servir a Deus e amá-lo, nós devemos zelar pela identidade dele. E guardarmos o 4º mandamento, observando os dias de culto. Assim amamos a Deus, não sendo negligentes com a adoração a Deus. Como amar o nosso próximo? Verso 12, aqui está o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Note que aqui não há uma condição. Se teu pai e tua mãe forem bons, se eles forem perfeitos, se você concorda com eles, se eles foram cristãos, se eles são reformados, não diz isso. Este mandamento é para toda a humanidade, assim como todos os outros mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, porque eles foram instrumentos de Deus para que você viesse ao mundo. Então você deve honrar o teu pai e tua mãe, mesmo que o Senhor Deus já os tenha levado. Honre o nome deles e a lembrança deles. Honre a memória deles, tá? Assim como devemos honrar todos os nossos superiores, nós devemos honrar, termos honra, obediência às autoridades, aos policiais, a todos os professores, né? Todos aqueles que estão num nível que está acima do nosso hierarquicamente por algum motivo. Então, honra teu pai e tua mãe. E este mandamento vem com uma promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, veja como amar ao teu próximo, não matarás. Ou seja, aqui é um mandamento contra o homicídio,
tá? Não se aplica aqui a legítima defesa, não se aplica aqui a defesa da família, a sua defesa, tá? Não se aplica aqui a mortes em batalha ou ao trabalho dos policiais que estão defendendo a sociedade. Aqui não se aplica. Aqui se aplica ao homicídio ou o latrocínio. Mas, além de matar uma pessoa fisicamente, o Novo Testamento, que se aprofunda mais ainda nos 10 mandamentos, diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então nós devemos tomar cuidado em não odiar as pessoas, não matar o ânimo das pessoas, não matar o sonho das pessoas, não matar a fé, a disposição das pessoas em servirem a Cristo, por mais humilde que seja, não matar as intenções que as pessoas têm de terem um futuro melhor, de terem uma família melhor, de construir um ambiente melhor para a sua família, ou coisa assim, tá? Devemos sempre honrar essas pessoas. Eis aí como amar o seu próximo. Não adulterarás. Todo tipo de adultério, ele é condenado. Ou seja, adulterar é tornar falso para que se passe como verdadeiro o que não é verdadeiro. Então, se você pega uma marca da moda aí, que tem um fabricante ali, que é uma marca que está em evidência no mercado, e você faz um produto igual, semelhante, e coloca aquela marca, você está adulterando o produto. Então, não fazer o que não é verdadeiro com as pessoas, tá? Claro que isso aqui se aplica ao casamento, né, aos namorados, a questão do adultério, pensar da forma aí, da ordem sexual, né? Mas também não só isso, tá? Não querer tornar verdadeiro o que é falso. Principalmente adulterar a santa palavra de Deus. Como muitas pessoas fazem, forçando a palavra para terem razão ou defenderem pensamentos ou tradições de uma igreja. Não adulterar. A palavra é como é. Então, como devemos amar ao próximo? Honrando, não matando, não adulterando. 8º mandamento, verso 15, não furtarás. Ou seja, não só tirar os bens do seu próximo indevidamente, mas não roube as oportunidades do seu próximo. Não roube a honra do seu próximo. Não honre o respeito que ele deve ter com a família, com os filhos, esposas. Não honre, não roube a autoridade dos seus maridos com relação aos seus filhos. Não roube, maridos, não roube da mulher o direito que ela tem de ensinar os seus filhos aquilo que Deus conduz a dirigir, a ter uma vida digna, seja de trabalho, se ela quiser, ou se ela precisar. Não roube dela o direito de ser feliz, tá? Não furtar também implica em muitas outras coisas que nós não devemos tirar das pessoas o que não é nosso direito. Nós não podemos fazer isso, tá bom? 9º mandamento, como devemos amar as pessoas. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Às vezes alguém nos conta alguma coisa sobre alguém que nós nem sequer sabemos que é verdade aquilo. Nem sabemos se é verdade. E nós passamos para frente. Olha, viu o que o Zezinho fez? Nós não sabemos se ele fez mesmo. Alguém veio nos contar. E mesmo que ele tenha feito, não nos compete levar isso adiante, desonrar, macular a reputação das pessoas. Não nos compete fazer isso. Não, nós não somos juízes e nem legisladores. Há um juiz e um legislador, a saber, o próprio Deus. Nós não devemos transformar a lei dele dentro do que nós queremos. Nós devemos, então, guardar a reputação das pessoas. Se as pessoas erraram de fato, e se nós, por amor, quisermos fazer uma exortação em amor àquela pessoa, irmão, irmã, notei que está acontecendo algum problema, tal, em amor para tentar corrigir. Isso nós devemos fazer conforme o ensino bíblico, tá? Mas nunca, nunca difamar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido algum delito. Nunca devemos difamar a pessoa, tá? Ficar passando para frente. É muito comum em redes sociais. Vemos aí, às vezes, as pessoas colocam, né? Coloca a falta de alguém e fala, essa pessoa aqui, ela é desleal porque ela fez um negócio e não pagou, sei lá, coloca... Aí, olha os comentários para você ver. As pessoas lá apedrejando aquela pessoa e ninguém nem sabe sequer se aquilo é verdade ou não. Se a pessoa que postou está com má fé, os outros estão todos seguindo aquilo. Não nos compete saber se isso é verdade ou não.
nos compete é amar ao próximo como a nós mesmos. E o 10º mandamento no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Se você gostou de algo que o teu próximo tem, tente ter você também, procure ter. Se Deus te agraciar, amém. Se não te agraciar, contente-se assim mesmo, mas não fique cobiçando o que as outras pessoas têm. Isso é amá-las, isso é amar as pessoas, tá? Então, quando algum tempo atrás, alguns segmentos cristãos desligaram os 10 mandamentos do resto das escrituras, causaram um mal muito grande à sociedade e contribuíram e estão contribuindo para a apostasia que estamos vivendo e diversas doutrinas, interpretações e pensamentos que não são bíblicos. Eis aqui os 10 mandamentos, a santa lei de Deus, a moral de Deus, que nós devemos imitar, tá? E aqui nos é ensinado como amar a Deus e como amar o nosso próximo. Eu quero, nesse momento, convidar a igreja a uma oração de confissão. Esse é um momento litúrgico. Como eu digo, não precisa ser um momento mecânico. É um momento que faz parte da liturgia da Igreja de Cristo. Mas não precisa ser algo mecânico. Você pode conversar com Deus e explicar para Deus e reconhecer diante de Deus, perdão, Senhor, porque de fato eu fiz alguma dessas coisas que o Espírito Santo me mostrou agora. Ou, Senhor, eu não fiz nada disso, mas muito obrigado, me ajuda a não cometer esses erros, tá? E esse momento também será oportuno para, se porventura algum pecado foi cometido e não confessado, esse momento é oportuno. Portanto, convido a Santa e Amada Igreja a uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Glorioso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor. E nesse momento litúrgico, Deus, de confissão de pecados, como a sua palavra nos ordena para o seu culto, nós não queremos fazer dele, Deus, um momento mecânico, apenas para cumprir uma liturgia formal. Nós queremos, Deus, de fato, reconhecer diante do Senhor, como fez aquele publicano, que necessitava das tuas misericórdias, e ele dizia, sê propício a mim, Senhor, tem misericórdia de mim, e batia no próprio peito, não ousava sequer levantar os olhos para cima. Nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes nós não amamos ao Senhor como o Senhor nos ensinou em sua palavra, e muitas vezes não amamos ao nosso próximo como o Senhor nos ensinou em sua palavra. É possível, Deus, que tenhamos deslizado em alguns desses mandamentos. E por isso, Deus, nós nos detestamos, porque nascemos pecadores, Senhor. E lhe pedimos sinceras desculpas. Mas também, Deus, te agradecemos, porque a tua palavra nos traz a consciência do que de fato é pecado, Deus. Do que de fato o Senhor diz que é pecado. A sua palavra nos traz a consciência, Deus, que o pecado é a transgressão desta lei. E a sua lei, ó Deus, está exposta nas escrituras reveladas pelo Senhor. Por isso nós te agradecemos, Deus, porque temos contato com ela e sabemos, Deus, o bem que devemos fazer e o mal que nós não devemos fazer. Infelizmente, Deus, ainda assim, nós pecamos, Senhor, pecamos muitas vezes em pensamentos ou em ações, ou em palavras, ou em negligências e omissões, e lhe pedimos sinceras desculpas por isso, Deus. Clamamos a Ti pelas Tuas muitas misericórdias, que restaure em nós um espírito inabatível
e um coração puro, para que possamos, Deus, perdoados pelo Senhor, continuarmos a nossa peregrinação neste mundo, levando a Tua palavra, Deus, contribuindo para que a Tua palavra chegue a mais pessoas, pois a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado por Jesus Cristo, e é no nome dele que oramos, com a convicção de que fomos perdoados. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para, em resposta à oração de confissão, louvarmos a Deus com o Salmo 51, apenas dos versos 1 a 3. Eu estarei lendo aqui os versos 1 a 3. E nesse momento em que estivermos louvando, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Salmo 51, versos de 1 a 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Louvemos a Deus com Salmo 51, de 1 a 3. Tem compaixão de mim, Senhor, segundo Deus, benigno és, segundo é grande o teu favor, apaga, pois, todo o meu pecado, da minha transgressão, vem me salvar e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço e sei o mal que fiz, que contínuo está perante mim. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 13. Estamos estudando no Catecismo o Credo Apostólico. Dia do Senhor 13. Nós já passamos pela introdução do Catecismo. Qual é nosso único consolo na vida ou na morte? Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencermos de corpo e alma ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo. Então, seja o que acontecer na nossa vida, temos o consolo, pois não cai um pardal do céu sem que Ele permita. Também passamos pela primeira fase do Catecismo, que aponta como são grandes os nossos pecados e miséria. Agora estamos analisando a segunda parte do Catecismo, que é a nossa graça, ou seja, a nossa salvação em Cristo, tá? E ao estudarmos a nossa salvação em Cristo, nós chegamos ao Credo Apostólico, que é o resumo da fé cristã. E aprendemos que o Credo Apostólico, ele é dividido em 12 artigos. E esses 12 artigos, eles são fundamentados na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Se os irmãos quiserem relembrar, está na página 67. O Credo Apostólico, artigo 1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Artigo 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Artigo 5. No terceiro dia ressurgiu dos mortos. Artigo 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Artigo 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Artigo 10. Na remissão dos pecados. Artigo 11. Na ressurreição do corpo. E artigo 12. Na vida eterna. Amém. Então, o artigo 1 é o fundamento baseado na pessoa do Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Dos artigos 2 a 7, o fundamento é a cristologia do credo, onde nós vemos, aprendemos sobre Cristo. E aqui está resumido, os 12 artigos resumem todas as doutrinas cristãs. E do artigo 8 até o artigo 12, está fundamentado na pessoa do Espírito Santo. Hoje estamos no dia do Senhor 13, são duas perguntas, pergunta 33 e pergunta 34. Pergunta 33 do dia do Senhor 13. Por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Resposta: porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. Então, irmãos, tudo é por causa de Cristo. Porque tudo é por Ele, para Ele e dele. Ou seja, Cristo, Ele é o fundamento de todas as coisas. E segundo Paulo afirma aos Colossenses, Ele aprove a Deus residir nele a plenitude de todas as coisas. É por isso que nós guardamos, por exemplo, o domingo e não o sábado literal. Porque no sábado literal era a sombra das coisas que viriam que os judeus guardavam. Nós não estamos mais na sombra, nós estamos no fato. Cristo veio e ressuscitou no domingo. Então, nós estamos nele e tudo é para ele, tá? Agora, olha só, somente Cristo é por natureza Filho de Deus. Quando diz que Cristo é por natureza Filho de Deus, é que ele é gerado da mesma essência de Deus, ou seja, ele é autoexistente, assim como Deus. Não é verdadeira a espúria doutrina que ensina que Cristo foi criado. Cristo não foi criado. Cristo, ele é a essência do próprio Deus, gerado pelo próprio Deus, tá? Deus, ele não está no tempo nem na eternidade. Deus está fora da eternidade e fora do tempo. Deus não está na matéria, Deus está fora da matéria. Então, Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas e sempre existiu. E existiu antes, pois ele criou o tempo. Ele criou a eternidade. Então, Deus, nós nos movemos nele, tá? Então, Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Quanto a nós, somos filhos de Deus por adoção, por causa de Cristo, tá? Quero convidar a Santa Amada Igreja, aqueles que puderem, a leitura no Evangelho de João, capítulo 1. Versos 12 a 14. Falando sobre Cristo. Mas a todos quantos o receberam Cristo, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora anote, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aos que recebem Cristo, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essas pessoas não fizeram isso por vontade própria, porque a palavra diz que isto não aconteceu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não nasceu da vontade do homem isso. Aqui é soberania absoluta de Deus, tá? Mas nasceram de Deus.
Então, uma vez que Deus nos escolheu para sermos, por adoção, filhos de Deus também, por causa de Cristo, que nos chama irmãos, muitas vezes, tá? Nós recebemos o poder, ou seja, o dom do Espírito Santo. Pergunta 34. Por que você o chama de nosso Senhor? Resposta. Porque ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma. Entenda bem, corpo e alma, tá? Nós não fomos comprados só a alma ou só o espírito, né? Como dizia uma heresia muito antiga na era dos pais da igreja, mas corpo e alma. Há uma heresia que dizia que o corpo poderia fazer qualquer coisa que quisesse, porque o que estava comprado por Cristo era o espírito. Não, Cristo nos comprou corpo e alma. A última geração, por exemplo, a geração da volta de Cristo, terá o seu corpo transformado nos ares, tá? E nós teremos, ou aqueles que já morreram no Senhor, né? Se for a nossa geração, não sabemos quando Cristo virá, né? Mas aqueles que morreram no Senhor antes da última geração, eles também terão seus corpos glorificados. Porque ele nos comprou e nos resgatou corpo e alma de todos os nossos pecados, não com ouro nem com prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo, para nos tornar sua possessão. Então, veja, nós dizemos nosso Senhor. Nós podemos falar meu Senhor? Podemos falar também meu Senhor. Não é errado, tá? Depende do contexto com que estamos falando. Mas por que de forma geral nós falamos nosso Senhor? Porque nós somos membros uns dos outros, tá? Então cada cristão é membro um do outro e fazemos parte do corpo precioso de Cristo, tá? Então ele nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Então ele é nosso Senhor porque nós agora pertencemos a ele. Agora aqui há algo relevante a ser dito. Só existe um motivo para o cristão servir a Deus. Só um motivo, que é a gratidão. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Ele se deu por amor a nós. Veio aqui pessoalmente nos resgatar um por um. O nosso resgate foi personalizado. Ele não veio de forma genérica, como alguns dizem que a igreja que é eleita. Não foi genérico, não. Foi personalizado, um por um. Ele veio buscar você. Ele veio até aqui, te encontrou num momento da sua vida que só você sabe aí quando foi, colocou você nos ombros e te tirou do império das trevas e levou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele veio de forma personalizada, salvar um por um de nós. Então, a conversão de cada um, muitas vezes é diferente, em momentos diferentes, em situações diferentes, porque ele veio buscar pessoalmente cada um de nós. E ainda vai buscar alguns eleitos. Enquanto enquanto ele não trouxer o último eleito, ele não volta. Então, irmãos, a nossa única resposta para Deus é a gratidão. Não é medo do inferno, não é porque somos reformados, porque temos uma tradição de ir aos cultos, porque queremos bênção, porque queremos salvação. Nós servimos a Deus por causa da salvação. Não. Se você está servindo a Deus por causa da tua salvação, você está servindo a si mesmo. Nós servimos a Deus por gratidão, por tudo que Ele nos fez. Amém. Assim termina o Dia do Senhor 13 e, se Deus nos permitir, no próximo Dia do Senhor, analisaremos o Dia do Senhor 14. Quero convidar os amados irmãos a louvarmos a Deus com o Salmo 121. Está no papel. Salmo 121. Sim. Não. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Convido a Santa e Amada Igreja a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Leremos dos versos 18, capítulo 9, irmãos. Capítulo 9, dos versos 18 a 27. Lucas 9, 18 a 27. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará. Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Também quero convidar os amados irmãos à leitura no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Até aqui, convido a Santa e Amada Igreja a uma breve oração, oremos. Pai eterno e santo, precioso, nós te louvamos, Deus. E neste momento de culto, Pai, estamos agora diante da Tua Santíssima Palavra, a fim, Deus, de sermos instruídos, ó Pai, por esse sermão. No entanto, Deus, eu reconheço mais uma vez diante do Senhor que sou falho e pecador, e mais uma vez lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados.
Ó Pai, se o Senhor não enviar o teu Santo Espírito, nós não poderemos, Senhor, ser iluminados nessa tua palavra. Por isso, Deus, eu rogo a ti que envie teu Santo Espírito e que nada saia dos meus lábios que não provenha do teu Santo Espírito. Que tudo que eu falar, ó Deus, seja dirigido pelo seu Santo Espírito, com a sua expressa autorização, e palavra alguma saia dos meus lábios sem que seja dirigido pelo Senhor. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, o ungido de Deus. Nós vimos no texto de João, capítulo 1, verso 15, que o Senhor Jesus faz uma pergunta a Pedro. No entanto, Jesus não é Deus apenas de Pedro. E é por isso que nós o chamamos de nosso Senhor, no plural, porque Ele é Senhor de muitas pessoas. E assim como Jesus perguntou para Pedro, qual seria a tua reação se Jesus te perguntasse hoje? Imagine quando eu mencionar no texto o nome de Pedro, imagine o seu próprio nome. Pois ele veio buscar cada um de nós de forma pessoal. Simão Pedro, amas-me mais do que a estes outros? Você ama mais a Cristo do que os outros? Muitos pelo mundo não sabem quem é de fato Jesus Cristo. O texto que nós lemos de Lucas deixa claro que desde o começo do ministério de Cristo já havia essa dificuldade de compreensão entre os homens. Ou seja, eles não sabiam identificar exatamente quem é Jesus Cristo. E se nós não identificarmos quem é Jesus Cristo, como nós poderemos amá-lo? E se nós não identificarmos claramente o Jesus da Bíblia, como ainda nos aprofundar nesse amor a ponto de amá-lo mais do que os outros o amam? Esse é um desafio. É necessário conhecer o Jesus da Bíblia, não o Jesus criado na imaginação dos homens. Sproul disse certa vez: dê-me o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Eu prefiro nada do que um Jesus falso. Eu quero apenas o Jesus da Bíblia. E é esse Jesus revelado na Bíblia que eu quero amar mais do que os outros. Quero amá-lo com toda a força e com toda a estrutura da minha alma, com toda a minha essência. Mas para que eu consiga amá-lo desta forma, é necessário conhecê-lo. Aqui no capítulo 9 de Lucas, nós vemos que Jesus, a partir do verso 18, a partir do verso 19, a partir do 18 mesmo, né? Ele faz uma pergunta: quem dizem as multidões que sou eu? Eu me recordo que eu fiz, não sei se foi um sermão ou um estudo, e eu peguei algumas personalidades, alguns anos atrás, peguei algumas personalidades conhecidas do mundo, que tinham uma visão totalmente distorcida de Cristo, e levaram muitos a terem uma visão distorcida de Cristo também. Mas olha só, isso não é novidade recente. Já no começo do ministério de Cristo, com Cristo presente ali, fazendo sinais e maravilhas, e trazendo ensinos que deixavam todos maravilhados da sua doutrina, muitas pessoas não conseguiam discernir quem é esse homem. Então Jesus, para chamar aqueles homens à consciência, não que Jesus não soubesse que isso estava acontecendo, e não que Jesus não soubesse que isso aconteceria ao longo dos anos, mas está registrado nas Escrituras, essa pergunta de Cristo, para chamar a todos nós à consciência. Quem é Cristo? Quem você diz que é Cristo? Quem os homens estão dizendo que é Cristo? Quem a igreja atual do século 21 está dizendo que é Cristo? Quem é o Cristo da Bíblia? Quem é o Cristo verdadeiro? O que ele é? Quem ele é? E aqui então nós vemos Jesus perguntando: quem dizem as multidões que sou eu? Jesus sabia a resposta.
Mas os discípulos começam a dizer, responderam eles, João Batista. Mas outros dizem que és Elias. Ainda outros dizem que ressurgiu algum dos antigos profetas. E eu lembro que no estudo que eu fiz, eu peguei algumas personalidades. E olha só como a visão humana sobre quem é Cristo é deturpada. Napoleão achava que Cristo era um revolucionário. Nas suas memórias escritas quando estava exilado na ilha de Elba, várias vezes ele menciona Cristo como um revolucionário. Bakunin dizia que Jesus Cristo era um anarquista que lutava contra o governo romano e que era um rei, mas que queria cada um vivendo da sua própria vontade. Jimi Hendrix, que foi um cantor, um guitarrista famoso, dizia que Jesus Cristo era um hippie. Karl Marx diz que Jesus Cristo era um socialista. As pessoas não sabem quem é Jesus, porque precisam que seus olhos espirituais sejam abertos. Veja aqui, em Mateus capítulo 16, versos 13 a 17, o porquê que Pedro acertou quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Veja aqui, por que Pedro acertou. Mateus 16, 13 a 17. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus continuou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha só o que Jesus disse para Pedro. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Você sabe quem é Jesus por uma revelação de Deus. Você não sabe quem é Jesus pela sua imaginação. Você não sabe. Você pode criar um Jesus segundo a tua imaginação. Você pode criar um Deus segundo a tua imaginação e começar a servi-lo. Mas você só vai saber quem é o verdadeiro Jesus se você receber uma revelação de Deus. Porque foi por isso que Pedro acertou. Porque Pedro não era em nada diferente daquelas outras pessoas que pensavam que Jesus era Elias ou um dos profetas ou alguém. Pedro não era nada diferente de Napoleão, ou Bakunin, ou Jimi Hendrix. Pedro era um homem como qualquer outro. E ele acertou quem era Cristo porque Deus o revelou. Ora, se eu quero aprender mais de Cristo e eu não quero me entregar à minha imaginação humana, e se eu entendo racionalmente que eu preciso conhecer quem é o verdadeiro Cristo, o que eu devo fazer então? Orar a Ele e clamar a Deus, Senhor, revela-me o verdadeiro Cristo. Você já fez isso na sua vida? Revela-me quem é o verdadeiro Cristo. Eu não quero Cristo de religiões, eu não quero o Cristo dos pregadores, eu não quero o Cristo da mídia, eu não quero o Cristo bonzinho, eu não quero o Cristo que é só misericordioso, eu não quero o Cristo que é só humanitário, eu não quero o Cristo que as pessoas imaginam. Eu quero o Cristo que o Senhor revelou, revela a mim. Porque é necessário que Ele nos revele também, sendo que a palavra já revelou. Quero convidar os irmãos mais uma vez, agora o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Os irmãos podem ficar, viu? Pode ficar que não atrapalha não. Pode ficar, de verdade. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 11. Versos 10. Olha só, porque mesmo estando revelado nas Escrituras, você tem que pedir uma revelação pessoal sobre quem é Cristo. Quando Jesus ficou só, Marcos 4:10, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Agora olha só,
para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, nós temos por necessidade pessoal, por obrigação pessoal, pedir a Deus, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias, me revele Cristo. Me revele quem é o Cristo verdadeiro. Me revele o Cristo verdadeiro, porque eu não quero outro Cristo. Dê-me o Jesus da Bíblia, ou não me dê nada. E aqueles homens seguiam achando que era um dos profetas que reviveu, ou João Batista, ou Elias, ou cada um se desgarrando por um caminho, assim como Napoleão, Bakunin e Karl Marx. Cada um acha o seu próprio Cristo a hora que quiser. Existem Cristos para todo tipo de gosto, ideologia e pensamento. Mas só existe um Cristo verdadeiro. E esse só se alcança se for revelado pelo Pai. Note no Evangelho de João, capítulo 6, uma declaração do próprio Cristo, a partir do verso 37. Preste muita atenção, derrame a sua alma, ajoelhe-se diante desse Deus, ajoelhe-se diante desse Cristo, para que você clame a Ele com toda a intensidade do seu coração e lhe peça, Senhor, eu te rogo, revela-me o Cristo verdadeiro. E olha o que Cristo fala aqui, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e assim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Note o verso 65 também. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aquelas pessoas de Marcos 4, 11 e 12, se não tiverem os olhos e os ouvidos abertos, não se converterão. Não se converterão. Cada um achará o seu próprio Cristo, à medida da sua própria ambição, ou da sua própria cultura, ou da sua própria tradição pessoal, ou do meio que ele vive, ou do que ele anseia, ou do que ele deseja, um Cristo pessoal. Mas não o Cristo verdadeiro revelado nas Escrituras. Portanto, ninguém poderá ir a Cristo se o Pai não lhe enviar. E como que o Pai faz isso? Como que o Pai envia Cristo? Abrindo os olhos, para que escute, ouça, compreenda intelectualmente, racionalmente, a ponto de prestar um culto racional, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, e não por emoções banais, mas racionalmente. O Filho de Deus se esvaziou da glória de ser Deus e veio a este abismo, este mundo louco, onde eu habito, cheio de crueldade, de impureza, de lábios impuros, de imoralidades, de falsas religiões, falsa crença, de traições, de abandonos, de injustiças. Ele veio aqui para me tirar daqui e para me salvar. É este Cristo que eu quero. E ao conhecer este Cristo, é que nós vamos poder começar a simular em nós mesmos. Sabe quando a pessoa quer fazer um financiamento para adquirir algum patrimônio, né? Antes faz uma simulação. Ao conhecer este Cristo, é que nós podemos então começar a vislumbrar, a simular. Será que eu amo este Cristo? Será que de fato eu amo este Cristo? Agora, será que eu consigo amar esse Cristo mais do que os outros? Como Cristo falou para Pedro, amas-me mais do que os outros? Se Jesus me perguntar hoje, você me ama mais do que os outros, o que eu vou responder para ele? De forma sincera, porque não adianta enganar Jesus. De forma sincera. Agora, nós sabemos
que Cristo, após constatar a revelação de Deus a Pedro, ele diz que adianta o homem, lá em Lucas 9 de novo, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou causar dano a si mesmo, verso 25. Porque no verso 23 ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia e noite, toma a sua cruz e siga-me. Alguém vai fazer isso pelo Cristo que não conhece? Alguém vai conseguir fazer isso? Alguém vai conseguir amar um Cristo que não conhece? Ah, o Cristo bonzinho. Ah, não, o Cristo é bonzinho, ele é misericordioso, então não preciso, não. Eu posso continuar com todos os meus desejos e práticas e condutas, porque ele é misericordioso. Esse é o teu Cristo. Nem propriamente, talvez não seja o Cristo revelado nas Escrituras. Não, mas ele me aceita porque eu oro e ele me ouve. Esse é o teu Cristo. Porque a palavra de Deus diz que ele ama a quem ele corrige e não a quem ele ouve. Cristo, ele pode ouvir a oração de um ímpio, se ele quiser. Se aquele estiver dentro do propósito dele, por que não? Onde está escrito que ele não? Ele não ouve a oração do cruel, do perverso, mas ele pode ouvir a oração de alguém que orou porque viu um acidentado na rua e pediu: Deus, cuida daquele homem. Deus pode atender, por que não? Agora, quem é o Cristo revelado nas Escrituras? Nós vemos então que o Senhor Jesus, ele revela a Pedro, que Pedro soube a resposta, porque isso foi revelado por Deus, tá? Porque ele diz aqui no verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Agora, olha só, como nós não vamos causar danos a nós mesmos. Porque ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Veja que está no mesmo contexto. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar danos a si mesmo? O que significam essas coisas? O que ele quer dizer, né? Então nós podemos entender que nós precisamos de cuidados para não causar danos a nós mesmos. E quais são esses cuidados? Do que nós devemos cuidar? Quando Cristo, ele fala para Pedro: amas-me mais do que esses outros? Pedro responde: sim, eu te amo. E Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Para concluir esse sermão, amados irmãos, eu quero mostrar 3 cuidados que nós devemos ter para sermos de fato cristãos e para servirmos de fato o Cristo revelado nas Escrituras. O primeiro cuidado está em 1 Timóteo 4,16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. O primeiro cuidado para você não causar dano a si mesmo e para aprender sobre o Cristo revelado, porque Deus, o Espírito Santo, nos ilumina a revelação de Deus através das Escrituras. O primeiro cuidado que você tem que ter, olha só, cuida de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, eu vivo essa doutrina. Eu estou, de fato, prestando um culto que Deus pediu nas Escrituras. Eu estou, de fato, vivendo como Cristo mandou que eu vivesse. Eu estou, de fato, amando a Deus e amando ao meu próximo. Eu estou, de fato, dentro da mesma doutrina. Ou eu sou daqueles que falam: não tem problema que essa doutrina está errada, porque isso não atrapalha a minha salvação. Seria isso? Se for isso, você não conhece Cristo. Ele ainda não te foi revelado.
Porque aquele que o ama é que guarda os seus mandamentos. E se eu posso abrir exceções para doutrinas porque não prejudica a minha salvação, eu não estou guardando os mandamentos, logo eu não o amo. Quanto mais amá-lo mais do que os outros. Eu preciso então, se eu identifico isso na minha vida, eu preciso então dobrar os meus joelhos e clamar a Deus: Senhor, revela-me o Cristo da Bíblia. Dê-me o Jesus da Bíblia, não me dê nada. Não me deixe na mão dos homens, não me deixe na mão dos embusteiros, não me deixe na mão dos charlatões da fé, não me deixe na mão da minha própria imaginação, nem na mão da minha própria ambição, nem na mão da minha própria cobiça, nem na mão da minha própria indiferença. Passa a tua espada e me separe desse pecado odioso que está dentro de mim e que faz separação entre eu e o Senhor. E me revela o Cristo da Bíblia. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Verifique sempre a sã doutrina de Deus. Aprenda dela cada vez mais. Mergulhe nela. Cave como um mineiro fica quebrando pedra para encontrar ouro ou pedra preciosa. Vá cavando a Bíblia para entender a sã doutrina perfeitamente e ter a perfeita revelação de quem é Cristo, porque só Deus que revela, e só Deus é que pode te levar a Ele. E se Deus te levar a Ele, ninguém te tira das mãos dele, nem você mesmo. Não se perde salvação não, nem você mesmo, porque as mãos dele são seguras. Mesmo nós olhando para nós mesmos, falando como eu sou imperfeito, como eu tenho tendência para o erro, nem assim nós escapamos da mão dele. Então clame a Ele hoje. Clame a Ele: Senhor, me revele ao Deus da Bíblia, porque isso é a coisa mais urgente que eu tenho que fazer na minha vida. A segunda questão não é somente cuidar de ti mesmo, mas cuidar da sua família. Aqui mesmo em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Olha só. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Essa pessoa não teve a revelação de Cristo. Essa pessoa simplesmente não ama Cristo. Se ela é indiferente à dor e aos problemas e às dificuldades que quem é da própria família dela, quem está debaixo do próprio teto dela, se essa pessoa não se importa, ela não conhece a Cristo. Cristo não foi revelado a ela, não existe amor. Amor é a lei áurea. Amor é a lei áurea. Quem não ama é um fora da lei, da perspectiva do céu. No céu terá apenas uma lei: amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo. Nós nos amaremos intensamente no céu e nós amaremos Deus intensamente. O nosso amor será perfeito, assim como é o amor dele por nós. Se você não consegue amar uma pessoa que está perto de você, você precisa, enquanto o teu pulso está pulsando, enquanto o teu coração está batendo, enquanto os seus pulmões puxam oxigênio, você deve clamar a Ele e falar: Senhor, revela-me o Jesus da Bíblia. Porque eu preciso desse Jesus. Porque não é carne e sangue que revela. E não é a nossa vontade. Pela nossa vontade a gente não alcança. Mas é Deus. Deus é soberano. A salvação pertence a Ele. E só vai a Cristo aqueles que Ele enviar. Então clame a Ele: Senhor, me envia Cristo. Me revele Cristo. Dê-me o Jesus da Bíblia, ou não me dê nada. Se você ouvir uma heresia sendo pregada, pense consigo mesmo: não, me dá o Jesus da Bíblia, ou não me dê nada. Eu não quero isso. Eu quero o Jesus da Bíblia. Eu quero a única revelação, que é a Bíblia. E por fim, irmãos, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Cuida da sua família. E por fim, o próprio texto que lemos, lá em João 21. Quando o Senhor Jesus pergunta a Pedro: amas-me mais do que os outros? No verso 15, perguntou Jesus: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus diz assim, prova teu amor. Prova teu amor com atitudes. Deixa eu ver o teu amor, Pedro.
É isso que Jesus está falando aqui. Amas-me mais do que os outros? Pedro fala, olha só como Pedro responde, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz, apacenta meus cordeiros. E aí sabe o que Jesus falou depois? Pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, pastorei as minhas ovelhas. Aí a terceira vez, verso 17, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. Quer conhecer o Jesus da Bíblia? Peça a Deus que te revele. Porque não é carne nem sangue que pode te mostrar quem é esse Jesus. Outro detalhe. Ao amar esse Jesus, você deve ter esses cuidados. Cuidado para que a vida que você quer levar, ela não te cause dano. Porque quem perder a sua vida por amor de Cristo, esse salvará a sua vida. Tá? Cuidado para não perder a sua vida ou te causar dano se você não tomar esses cuidados. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Cuida da tua família, com todo amor, mesmo que sejam ingratos. Não estou me referindo à família de ninguém pessoal aqui, né? Estou dizendo, mesmo que sejam ingratos. Isso é genérico para todos nós, tá? E cuide das ovelhas de Cristo. Não há amor quando você está numa igreja ou do lado de uma pessoa que não tem o que comer na janta. Ou dá um pão para o seu filho. Não há amor nisso. Então, cuide. Apacente as ovelhas. Se vê que alguém está se desviando, está esfriando na fé, fale com ela. Fale, irmão, não vai para esse caminho aqui. Fale em amor, não em censuras ou julgamentos. Em amor, né? E amemo-nos uns aos outros. Amas-me mais do que esses outros? Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 15. Tem um hinário aqui. Nesse hinário que está aí, irmãos. Isso. Hino 15. Aqui, ó. Isso. Pedimos perdão porque hoje ficou meio confuso, né? Porque estamos sem projeção. Hino 15 como resposta a esse sermão. Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a
Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Convido a Santa Mãe da Igreja que se coloque em pé. Estaremos fazendo uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, eu peço que os irmãos sentem. Tem alguns avisos para a amada igreja. Oremos. Pai gracioso e eterno, santo, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Cristo, Deus. E rogamos a Ti, Deus, nós clamamos a Ti, que revele-nos, Deus, o Cristo da Bíblia, o Cristo revelado pelo Senhor nas Escrituras. Que Seu Santo Espírito nos ilumine, Deus, para conhecermos o verdadeiro Cristo. Não permita, Deus, que sejamos levados pela sutileza do erro, pela artimanha dos homens, por doutrinas espúrias e demoníacas, pela imaginação humana, Deus, pelas nossas ambições, Senhor, pelas nossas próprias cobiças. Não permita, Deus, que isso nos enlace. Mas nós queremos, Deus, a revelação do verdadeiro Cristo, pois se aproxima o dia da sua chegada, nós sabemos disso, e lhe pedimos, Deus, que nos encontre sendo fiéis, acordados, trabalhando, e não dormindo ou servindo falsos deuses. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz, em segurança, dê-nos um domingo de tranquilidade, na tua presença, Deus, na presença dos nossos familiares. Livra-nos de todo mal. Permita que possamos vencer essa semana que se inicia. Deus, pedimos as tuas bênçãos, pedimos a tua provisão, que possamos honrar os nossos compromissos. Pedimos também a tua proteção. Pedimos pelos enfermos, Deus, de maneira especial colocamos o seu Dirã e o Renato, a irmã Célia. E segundo a tua graça, Deus, se for a tua vontade, cure essas pessoas, Deus. Também console e conforte. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Abençoe a nossa nação, ó Deus, abençoe as autoridades, que possam fazer leis mais justas, Deus, se for da tua vontade. Que as leis possam favorecer a tua igreja. Mas se a tua vontade, Deus, é o julgamento, seja feito, Deus, conforme o teu querer. Mas pedimos misericórdia pela nossa nação e pela igreja no Brasil. Também clamamos pela igreja perseguida em todo o mundo. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão e as consolações